Olá, paz do Senhor, a todos os participantes do curso. Eu sou a tia Débora. Eu estou aqui para falar com vocês sobre recursos visuais. Então, tudo que é referente a recursos visuais, sou eu que vou trabalhar essa parte no curso. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook. E eu vou trabalhar um pouquinho do conteúdo que está na nossa apostila. Depois vocês podem encontrar. Eu quero ler um texto com vocês que está em Romanos 12. Romanos 12. Já coloquei na nossa apostila. E aí vocês leem esse texto todo de Romanos 12, do versículo 3 até o versículo 7, tá? 7, 8, vocês podem ler todo ele, porque ele é muito importante. Ele fala que nós somos membros de um só corpo, que é Cristo. Só que nós somos membros desse corpo e membros um dos outros. Então, cada um de nós temos uma função. E ali ele vai falando as funções e falando sobre se é que nem o nosso ministério é ensinar. E se é o ensino, esmere-se ao fazê-lo, dedique, procure sempre estar melhorando, porque ensinar é algo muito precioso. Nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Nós não podemos falar de Jesus se nós não conhecemos Jesus. Então, se é ensinar, vamos cada dia aprender, vamos cada dia buscar em Deus conhecimento para ensinar as crianças. E falando de recurso visual, você sabe qual é o principal recurso visual? O principal recurso visual é você. O principal recurso visual sou eu. Quando nós vamos contar a história para as crianças, o primeiro recurso visual que ela vai ter contato sou eu e você. E ela vai buscar algo que ela possa confiar. Será que nós estamos passando essa confiança para as crianças? Será que elas estão encontrando confiança em nós? Elas podem confiar naquilo que nós estamos ensinando? Ou quando eu vou lá e... Então, crianças, deixa eu ver aqui, o que é mesmo que eu vou contar, o que é mesmo que eu vou falar? Não, nós precisamos passar confiança. Nós precisamos mostrar que nós conhecemos essa história. Então, quando nós vamos trabalhar com criança e contar a história, o primeiro recurso visual somos nós. E aqui na nossa apostila, eu vou falar para vocês, nós precisamos se preparar. Esse recurso visual aqui de carne precisa ser preparado. Porque nós sabemos que ninguém é super-herói. Não existe super-herói. E todos nós passamos provações, passamos dificuldades. E as nossas dificuldades não podem ser levadas para dentro da sala de aula, para a escola de EBD. Eu não posso chegar lá e ficar contando os meus problemas, as minhas dificuldades para as crianças. Eu não posso chegar lá chorando e passando algo ruim para as crianças. Quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu estou passando pela tempestade, eu preciso pegar todos esses problemas e colocar na mão de Deus. Hoje eu vim aqui dar aula para vocês, mas eu peguei as minhas dificuldades e ponho nas mãos do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Eu estou aqui para passar para vocês um conhecimento. E assim também tem que ser nós diante das crianças. Eu não posso vir aqui dar... Ai, gente, eu vim aqui ensinar vocês. Ai, mas tá tão difícil a vida, tá tão difícil. Não, as crianças elas não vão entender isso. Então, o primeiro recurso visual que tem que ser trabalhado é a nossa vida. Em oração, jejum, estar preparado espiritualmente para ensinar as crianças. Às vezes, muitas pessoas
acham que é porque é ministério infantil, porque é criança, não precisa jejuar, não precisa orar pelas crianças, não precisa orar pelo ministério. E é o contrário. É por ser criança que nós precisamos estar preparado em oração. Nós precisamos entregar o nosso ministério nas mãos do Senhor, assim como Ana colocou Samuel, mesmo antes dele nascer. Senhor, esse ministério é teu. Antes mesmo do Senhor colocar nas minhas mãos, já era teu, Senhor. E continua sendo teu. Que a minha vida seja para te louvar. E que tudo que eu faça seja para te glorificar. Não para minha glória, porque eu não mereço glória, mas para a tua glória, Senhor. Aonde o Senhor me enviar, aonde o Senhor me levar, seja na salinha da escola dominical, seja num culto de criança, seja dentro de uma casa, seja com os meus filhos, independente onde eu for, que o teu nome seja glorificado. Então, o primeiro recurso visual somos nós. E nós precisamos estar preparados. Que imagem nós estamos passando para as crianças? Eu estou aqui com uma das camisetas que eu uso quando eu vou evangelizar. Que ela fala, conhecendo Jesus pessoalmente. E é um menininho que ele vai abraçando Jesus. Ele fala para Jesus, eu te amo. E ele fica abraçado com Jesus até o momento que Jesus pergunta, não vai me soltar? E ele responde, nunca. E um coraçãozinho. Atrás tem um Jesus com a plaquinha I love you, né? Que é eu te amo. Então, normalmente eu saio para ministrar, sempre tem algum desenho na minha camiseta, alguma coisa referente ao ministério infantil. Jesus, meu super-herói. Então, eu procuro sempre a roupa, gente. Nós temos que cuidar com algum excesso, né? Alguns exageros. Porque quem tem que brilhar é Jesus. Então não vamos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Tome cuidado a hora de escolher sua roupa, para que a criança não venha associar a tua imagem com a imagem de alguém lá do mundo. Porque as crianças, elas não têm esse senso de separar muito bem o que é do mundo e o que é da igreja. Então, se a gente pega uma música, né? Eu vou trabalhar isso na próxima aula, mas eu quero... já vou adiantar um pouquinho o assunto. Se a gente pega uma música lá do mundo e traz, mesmo que a letra é diferente, mas o som, o ritmo é o mesmo. Então, se ela dançou dentro da igreja, ela acha que depois, se ela ouvir na escola, se ela ouvir na rua, ela pode dançar também. Então, vamos cuidar com isso. E a roupa também. Não pegue uma pessoa lá do mundo para você se espelhar, para você se vestir. Procure sempre a decência no Espírito Santo. Cuide com a roupa muito justa, com a roupa muito apertada, com a roupa muito curta. Porque como a gente trabalha com crianças, é muito importante. É o visual, é a gente. Então, eu sempre uso um shorts. Por mais que minha saia é longa ou comprida, eu sempre uso um shorts. Porque você não sabe, as crianças podem chegar para te abraçar e erguer sua saia. Então, você tem que estar preparada. Esse visual... que nós precisamos estar preparados para esse tipo de acontecimento. Cuide com o seu cabelo, né? Cuide com a tua roupa, não vá de forma desleixada contar história, porque a criança vai associar a sua imagem com a imagem de Cristo. E as crianças precisam ver Cristo em você. E que tipo de Cristo que essa criança vai encontrar na tua aparência. Já teve crianças que me abraçaram e falaram assim, tia, eu sinto Deus em você. Tia, você é tão linda, eu sinto Deus em você. Então, esse tipo de mensagem é o que nós vamos tentar passar. Para que a criança consiga visualizar esse Cristo em nós. Venha visualizar Jesus em nós. Que nós venhamos transparecer, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, as crianças precisam sentir esse Cristo. Então, o primeiro visual sou eu. Vou contar a história? Estou preparada? Orei, jejuei, consagrei, preparei a minha aparência. Minha aparência não é muito importante, né? Vamos falar assim, eu não tenho que estar parecendo uma rainha, mas eu tenho que estar com uma boa aparência, o rosto, né? Vamos tomar cuidado com excesso, com exagero, mas também vamos cuidar com o desleixo, tá, gente?
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vamos ver o que nós podemos fazer, o que nos convém, o que é para nós. Não se espelhe em alguém do mundo e traga isso para dentro da igreja, porque a criança vai assimilar as coisas e não é muito bom. Vamos se espelhar em Cristo, a simplicidade de Cristo, e buscar conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento. Entrando um pouco mais na nossa aula. Depois do recurso visual preparado, o primeiro recurso visual, nós vamos preparar a história. E aí essa entra a parte da tia Ellen, do pastor Jean, que é explicar um pouquinho da parte teórica na contação de história. Então você estuda, você se prepara, sabe a história que você vai contar? É importante você saber que você vai encontrar pelo menos 3 tipos de crianças na sua sala de aula ou na igreja que você vai ministrar. Você vai encontrar crianças que são visuais, que são as crianças que aprendem visualizando a história. Então você tem que mostrar algo para ela que ela vai associar. Vamos supor, se eu fosse contar a história da ovelha perdida, eu vou falar ovelha, mas hoje nós vivemos dias que as crianças não têm muito contato com a natureza, com a área rural. Então muitas crianças não vão saber o que é ovelha. Então você precisa mostrar para ela o que é ovelha. Então elas precisam enxergar. Tenho aqui o de pelúcia, é um recurso visual de pelúcia, e tem um recurso visual de EVA. Eu tenho um fantoche também de ovelha, mas eu vou usar ele na parte do louvor. Então, se você falar para a criança agora ovelha perdida, ela vai visualizar o que é uma ovelha. E se ela já viu em algum desenho ou já viu em alguma imagem, alguma foto, ela vai associar aquele bichinho que é a ovelha. Ou se ela nunca viu, ela vai memorizar, a ovelha é assim. Então você precisa fazer com que ela visualize. Eu vou falar do pastorzinho. Então, eu preciso ter algo que a criança vai visualizar o que é um pastor. Então eu posso usar uma figura, no Data Show, aqui é a figura de EVA, eu posso usar um desenho no Data Show, ou eu posso pegar uma roupa e vestir uma pessoa de pastorzinho e pegar um cajado, né, um cabo de vassoura que seja, vestir uma roupa de TNT, e a criança vai visualizar o que é o pastor. Ela precisa ter noção do que é um pastor. É aquele que cuida das ovelhas. Na época da Bíblia, o pastor se vestia assim, né? A roupinha era tipo uma túnica com o paninho na cabeça. Então ela vai visualizar o pastor daquela época. Então é muito importante a gente preparar o recurso, porque a criança que é visual, a memória dela é fotográfica. Então ela só vai... Eu sou uma pessoa visual. Até na faculdade eu comecei a estudar, eu lia bastante, eu ouvia a professora ministrar as aulas, mas eu sempre tinha que buscar um desenho, alguma coisa, ou montar eu mesmo um desenho referente àquele conteúdo, para que depois eu assimilasse o que a professora falou com o desenho ou com a imagem, porque a nossa memória fotográfica é visual, né? É aquilo que você vê, você fotografa, não é só o que a gente ouve. Então essa criança visual, ela precisa visualizar. Se você chegar lá com a Bíblia, hoje eu vou contar uma história. Jesus contou uma parábola da ovelha perdida. A criança não vai ser interessante para ela, ela não vai memorizar nada do que você está falando. Ela não vai gravar nada do que você está falando, porque está desinteressante para ela. Então você precisa trazer um material que vai visualizar. Seja uma figura, né? Às vezes a gente pega uma revista e tem a figura, então a gente mostra aquela figura. Usa o recurso que você tem em mãos, mas faça com que a criança visualize. É muito importante que na época de tecnologia que nós estamos vivendo, que as crianças com 3 anos de idade já estão mexendo no celular, você
melhore seu recurso, que você melhore o que você vai apresentar, para que a criança haja interesse da criança no conteúdo. Outra coisa importante é você saber que tem crianças auditivas. O que são as crianças auditivas? São as crianças que aprendem pelo que ouvem. E essas crianças, elas têm uma atração maior por música, por coisas que tem som. Então, além de você contar a história de um jeitinho, ai, a ovelha ficou toda machucada, trazer aquilo para a idade dela, de uma maneira, uma contação de história que seja com as palavras que ela vai entender. Você não pode... E a ovelha, o carneiro, sumiu pelos pastos verdejantes, nos altos da montanha, da colina. Não dá, né? Então você vem de uma maneira que a criança vai entender. Lógico que daí, se você vestir um personagem de vovô, aí você faz a voz do vovô, faz a voz da vovó, né? Aí é outra coisa. Agora eu vim aqui, ó, crianças, então o pastor pegou, subiu no alto da montanha, na colina, foi procurar a ovelha. Isso não é interessante para ela ouvir. Então ela não vai gravar aquilo que você está falando. Então procure sempre falar as palavras que elas entendem, né? Numa tonalidade que é agradável, porque se falar muito alto, muito estrondante, você vai acabar irritando essa criança. Outras crianças que estão no meio dessas, as sinestésicas. Elas são, talvez, aquelas crianças que não param muito na sala de aula. Elas precisam fazer alguma coisa. Tia, deixa eu ajudar. Tia, deixa eu ajudar. Tia, deixa eu participar. Tia, deixa eu pegar isso. Tia. Então, essas crianças, elas aprendem ajudando. Então, sempre tem que ter uma atividade para ela colorir. Na hora da contação de história, você precisa incluir elas. Se é a Arca de Noé, vamos fazer o barulho de chuva. Aí, todo mundo fazendo barulho de chuva, então ela começa a participar, então aquilo é atraente para ela. Ou já ouvi também, contando a história da tempestade, aí quando falava Jesus, aí quando a pessoa que está contando Jesus, né, contando a história, falava Jesus, a igreja falava Emmanuel. Quando falava o trovão, aí a gente faz trom, né, fazer barulho de trovão. Quando falava o mar, a gente tinha que chacoalhar. Então esse tipo de coisa, as crianças estão participando, elas vão memorizar, tá? Então é muito importante você ter a ideia que você tem esses 3 tipos de crianças e tem crianças que são as 3 juntas, que elas precisam visualizar, elas precisam escutar e elas precisam ajudar, tá? Então, quando você tem isso em mente, você sabe que você está lidando com esse tipo de criança, você vai buscar os recursos visuais que vai ser atraente. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu vou falar do sacrifício de Jesus. Como que eu faço isso? Então, eu preparei aqui para vocês esse recurso visual. A luva foi eu que fiz o desenho, né? O primeiro, eu criei esse aqui para falar do plano da salvação. Depois eu fiz para tia Ellen uma luva e ela fez os preguinhos, né? A gente fala do sacrifício de Jesus, os pregos que foi pregado na mão de Jesus, o sangue que ele verteu, a coroa de espinhos. Então eu falo que é o kit de sofrimento, o chicote com as pontas afiadas que chicotearam Jesus. Então a gente vai fazer a criança visualizar isso, o sofrimento de Jesus. Normalmente quando eu vou falar do sofrimento de Jesus, eu uso esse Jesus aqui. E aí depois dele ressuscitado, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu uso esse aqui. Todo material feito no EVA. Então eu sempre procuro fazer com que a criança visualize esse Jesus feliz, que é o Jesus ressuscitado, falar do terceiro dia, que ele ressuscitou e ele fez as promessas. Então,
eu preciso mostrar essa alegria para elas, de um Jesus ressuscitado, um Jesus que foi ao céu e que fez uma promessa de nos buscar. Mas, semeadores, nós precisamos ter em mente. Vou colocar aqui que eu vou usar esse material para vocês. Conta-se uma parábola na Bíblia, Jesus nos comparando a semeadores. Isso, eu e você. Eu e você que conta história para criança. Nós somos semeadores. Porque nós não estamos contando qualquer história. Nós não estamos contando a história da carochinha. Nós não estamos contando contos de fadas que são mentiras. Nós estamos contando histórias verdadeiras. E diz a Bíblia que as histórias verdadeiras têm o poder de transformar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o semeador sai para semear, levando as suas sementes, ele está levando libertação para a vida daqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas a parábola nos conta que o semeador, ele semeou algumas sementes e caiu pela beira do caminho. E veio o pássaro e comeu essa semente. Levou embora. A outra semente caiu entre as pedrinhas. E o sol quente e escaldante fez com que essa sementinha murchasse. Mas tem a sementinha que caiu entre os espinhos. E era tantos espinhos, ela foi crescendo, mas os espinhos cresceram mais do que ela. E ela foi ficando toda enrolada nos espinhos e ficou sufocada. Mas teve a sementinha que caiu em terra boa. E ela foi crescendo, até se tornar uma grande árvore. E essa árvore deu muitas frutinhas, mas eram tantas frutas que essa árvore dava. Meu Deus, quantas frutas, que delícias, frutas grandes, frutas lindas, tão vistosas. E todos queriam também dessa fruta. E sabe o que acontece quando nasce uma fruta? Dentro dela tem mais semente. E quando é jogado, outras árvores. E o que nós precisamos saber dessa história é a seguinte: nós somos semeadores, mas para semear entre as pedras, nós vamos passar pelas pedras. Para semear entre os espinhos, nós vamos passar pelos espinhos. Para semear à beira do caminho, nós vamos passar pela beira do caminho. Saiba disso, que nós vamos encontrar crianças terríveis, que estão cheias de espinhos e que te bate na escola dominical, que te bate na salinha, porque não quer escutar a palavra de Deus. Crianças que duvidam da palavra de Deus. Saiba que você vai passar por esse tipo de situação, porque é o que nós estamos vivendo. E nós precisamos da graça de Deus, pedir a graça de Deus para tirar esses espinhos da vida dessas crianças, essas pedras, e fazer com que o solo, beira do caminho, venha florescer. Então, quando nós fazemos o trabalho de semeador, nós precisamos saber que nós vamos encontrar crianças com o coração cheio de dúvidas, que muitas vezes não vão acreditar no que nós falamos, e que vai vir um inimigo e vai levar essa semente embora. Nós vamos encontrar crianças que ora estão felizes, ora acreditam em Jesus, ora estão tristes, ora felizes, ora tristes,
Normalmente isso acontece com adulto. Uma hora tá na igreja, outra hora não tá, outra hora tá na igreja, outra hora não tá. São inconstantes, né? Nós vamos encontrar crianças que estão com o coração... Nós vamos encontrar crianças com o coração tão ocupado que pouco espaço vai sobrar para Jesus e a sementinha da Bíblia vai ficar ali e vai ficar sufocada. Mas nós vamos encontrar crianças que vão ter fé e acreditar naquilo que nós estamos falando. Por isso, nós devemos preparar o nosso material, preparar o primeiro visual, que é a nossa vida, preparar os visuais da história que nós vamos contar e ir com fé, porque mesmo que um acredite, aquele um vai dar frutos. E esses frutos darão outras sementes que darão outros frutos. Porque aquele que escutar a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos semear as sementes e falar da palavra de Deus, utilizando os recursos visuais. E são muitos que nós temos. Então utilize das roupas, dos slides, das figuras e preparem uma boa aula para contação de história. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisam, pode me procurar que eu vou estar orientando vocês. Mas através do recurso visual, vocês vão fazer com que as crianças visualizem essa história. Visualize o que vocês estão falando. Visualize o Cristo. Visualize Jesus. E esse Jesus alegre que está com braços abertos para nos receber lá no céu. Um grande beijo, Deus abençoe a todos, espero ter contribuído com vocês através dessa aula. Fica na paz do Senhor. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Então eu vou fazer uma oração para encerrar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa aula e por tudo que o Senhor colocou nas nossas vidas através dessa aula. Tanto eu aprendi, como também essas professoras que estão assistindo essas aulas, elas vieram aprender. Então, meu Pai, eu te peço que as suas mãos estejam estendidas sobre cada uma delas, que o teu Espírito Santo venha nos capacitar cada dia mais para levar a tua palavra, porque nós precisamos do teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não somos nada, faculdade não vai adiantar nada. O que nós precisamos é do teu Espírito Santo conosco em todos os momentos. Nos fortalece, Senhor, para continuar levando a semente que é a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas. Nos guarde, nos livra de todo mal. Abençoa o ministério de cada um. Abençoa esse curso que venha fazer diferença na vida de muitas tias. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E semana que vem eu volto com a nossa aula de recursos visuais no louvor. Deus abençoe e fica com Deus.